Olá, olá, 27 de julho de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Fim de semana na capital foi de praias lotadas, mas o uso da máscara foi desrespeitado. Trabalhadores fazem filas em agências da Caixa por conta do auxílio emergencial. Prazo para vacinação do gado contra a fitosa termina esta semana. Governo lança orçamento participativo 100% online. Veja também os gols que definiram os semifinalistas da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza que o nosso desejo é que você tenha um excelente dia, uma excelente semana que está começando. Hoje é segunda-feira, vamos lá. É hora de se encher de esperança que mais um dia já começou, o sol já está brilhando aqui na Ilha do Amor. E você ligado aqui no Bom Dia Maranhão até às 8 horas da manhã com muita informação quando chega o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Vamos juntos aqui, a informação não para. A gente vai girando com os nossos repórteres, vai trazendo informação de todo o estado para você. Daqui a pouquinho a previsão do tempo para todo o Maranhão. Silva Alves volta para falar de segurança, Diogo Trim fala de política e muito mais. Daqui a pouco imagens do trânsito na capital também em tempo real, prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia para você. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Com paz e saúde aí, você e sua família? É assim que a gente espera. São 7 horas e mais 1 minuto, 7 e 1. E olha, em 24 horas, infelizmente, o Brasil registrou mais 555 mortes pela Covid-19. A gente começa o programa com o Balanço Nacional e Local com o Eduardo Ericeira, que está comigo mais uma vez. Muita saúde, Eduardo, essa semana. Para todos nós, né, Adalberto? Muito bom dia a você, bom dia a todos os amigos que nos acompanham em casa, uma ótima semana a todos. Pois é, Adalberto, tem dois dados, na verdade, bem negativos. Nesse início de semana, a gente começa a semana com esses dados negativos envolvendo a questão nacional. O Brasil ultrapassou a marca de 87 mil pessoas que acabaram morrendo, vítimas da Covid-19, com essas 555 mortes que foram registradas, isso só nas últimas 24 horas. O Brasil agora soma 87.004 óbitos, quer dizer, rompendo a marca de 87 mil mortes, infelizmente uma quantidade bem elevada. Outro dado negativo é que o Brasil pode chegar à marca de 2,5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus nesta semana. Está bem próximo e aí está mais de 20 mil casos, às vezes mais de 30 mil casos registrados nas últimas 24 horas, às vezes até ultrapassando a marca dos 40 mil casos. Se continuar com esse balanço, principalmente os estados da região sul e também estados da região sudeste e centro-oeste, que a curva ainda é muito ascendente, se continuar esse balanço de mais de 20 mil casos, às vezes até com mais de 40 mil casos confirmados nas últimas 24 horas, é bem possível que nesta semana o país ultrapasse essa marca de 2,5 milhões aí de casos confirmados do novo coronavírus. Atualmente é 2.419.091 casos confirmados até agora, desde o início da pandemia em todo o país. Nas últimas 24 horas foram 24.578 novos casos confirmados do novo coronavírus. Vale lembrar que nas regiões sul e sudeste e também centro-oeste a situação é mais delicada. Aqui no norte e nordeste a doença está mais controlada, mesmo assim não dá para descansar, não dá para baixar a guarda. É muito importante ainda seguir as recomendações, que é o que a gente não tem visto, principalmente nos finais de semana, em pontos turísticos, cartões postais. Não é uma realidade só aqui do estado do Maranhão, diga-se de passagem. Em outros estados também a gente percebe um desrespeito muito grande, aglomerações, pessoas que não estão utilizando máscara em ambiente público, sem consumir algo, por exemplo, que aí a pessoa pode retirar a máscara, claro, para consumir algo no restaurante, num bar, em estabelecimentos comerciais, mas passeando pela rua a gente percebe que tem muita gente, infelizmente, que não está utilizando máscara. A gente vai acompanhar uma cena recorrente, Adalberto, que a gente, nossa equipe de reportagem, mais uma vez flagrou nesse último final de semana, mesmo em meio à pandemia, a pandemia não acabou. Parece assim, às vezes, a gente caminhando pelas ruas, principalmente nos finais de semana, como eu disse, cartões postais aqui de São Luís, que parece que a pandemia acabou, então foi esquecida aí pelas pessoas, mas ainda não acabou, ainda estão surgindo novos casos. Daqui a pouco a gente vai confirmar, trazer aqui os dados locais, mas a gente vai acompanhar agora uma reportagem, mesmo em meio à pandemia, as praias da região metropolitana, São Luís, São José de Ribamar, Raposa também, elas voltaram a registrar aglomeração, muita aglomeração de banhistas. Nossa equipe de reportagem flagrou muita gente, inclusive ignorando a utilização de máscaras. Vamos acompanhar na reportagem. Na Praia do Araçagi, adultos e crianças aproveitaram o sábado ensolarado para momentos de lazer. Nas barracas, as mesas foram distanciadas.
O problema é que quase ninguém estava usando a máscara, o que em tempos de pandemia do novo coronavírus é essencial para garantir a proteção. Sabe, a gente está aqui tomando mais de leve, comendo, mas... Aproveita um pouco para ficar sem, né? aí aproveita um pouco para ficar sem, né? Tá aí bem aberto. Ventilado, né? Mas as máscaras andam na bolsa. Não, as máscaras estão na bolsa. Então, a gente aqui, para entrar em algum outro local fechado, a gente usa máscara. Saindo da praia. Saindo da praia, a gente coloca máscara. Mas ainda assim, encontramos algumas pessoas conscientes. A dona Ilka, por exemplo, não tirou a máscara do rosto um só instante. Tem que utilizar, né? A verdade é essa, tem que utilizar porque a gente tem que se proteger, né? Não só a gente, como os demais, né? Além de alguns frequentadores, quem trabalha no local também sabe que a máscara pode salvar vidas. Dona Eugênia, que trabalha em contato direto com outras pessoas, usa a máscara permanentemente e também higieniza constantemente as mãos. Trago o álcool, a máscara, pego o dinheiro, passa na mão, o álcool, e aí a gente vai levando a vida, meu. Pois é, Adalberto, o grande problema, até que em bar, como a gente acabou de dizer, bar, restaurantes, estabelecimentos comerciais, a pessoa está consumindo algo, claro, tem que retirar a máscara, não dá para consumir bebida ou comida com a máscara. O grande problema que a gente tem visto, e eu já tive essa possibilidade também acompanhando, fazendo reportagem durante o final de semana, em cartões postais aqui de São Luís, Praia do Araçagi, por exemplo, que já fica em São José de Ribamar, mas aqui na capital também, Avenida Litorânea, no Espigão, própria Península, em pontos aqui de grande movimentação de pessoas, é muita gente que está circulando, não está em bar, não está em restaurante, não está em nenhum estabelecimento comercial fazendo consumo de algo, andando sem máscara e com muita aglomeração. Infelizmente tem sido aí cenas que a gente tem acompanhado recorrentemente, principalmente nos finais de semana. O número de recuperados também é bem satisfatório nacionalmente, mais de 67%. Aqui no Maranhão essa quantidade ainda é bem mais elevada, mais de 80%, quase 90% das pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado do Maranhão já se recuperaram, graças a Deus, uma notícia muito boa. Lembrando que hoje também começa aí a ser colocada em prática mais uma medida, mais uma ação de controle da pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Vai ter início aqui o estudo sorológico aqui no estado do Maranhão, que foi anunciado durante a coletiva. A gente teve a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula, que nos passou detalhes, isso na sexta-feira, em entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, Adalberto, que falou sobre essa importância desse estudo sorológico, que para tentar diminuir essa questão da subnotificação. A gente sabe que a subnotificação em número de recuperados, em número de óbitos, em número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão, justamente o estado está fazendo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, esse estudo sorológico para fazer o melhor mapeamento envolvendo essa questão de casos confirmados. Existem pessoas que acabaram contraindo o vírus, acabaram ficando doentes, mas não tiveram sintomas tão fortes, algumas pessoas até assintomáticas. Então esse estudo sorológico, que tem início hoje, nesta segunda-feira, é muito importante para controle esse mapeamento da doença aqui no estado do Maranhão. Como eu disse, mais de 80%, quase 90%, já próximo a 90% o número de recuperados, um número bem satisfatório. Mais de 101 mil pessoas conseguiram vencer a batalha contra o novo coronavírus, até agora de 113.891 casos confirmados, até agora desde o início da pandemia. Vale lembrar que o Maranhão é um dos estados que mais testa em todo o país. Quase 3 mil mortes, é um dado triste, né? Lamentável, a gente lamenta aí a perda dessas pessoas. 2.923 óbitos registrados até agora no estado do Maranhão. O número de casos ativos também, Adalberto, é importante, telespectadores. Na sexta-feira eu lembro que eram mais de 11 mil casos ativos. Por que é importante a gente falar esse dado? Porque são pessoas que atualmente estão infectadas. E esses casos ativos é importante fazer esse controle, porque à medida que vai diminuindo, a gente percebe que a doença está sendo controlada. Mesmo assim, não dá para fugir das recomendações ainda, porque pode voltar a crescer, a subir, já que é uma doença nova, e os próprios especialistas dizem isso, que não dá para descuidar, porque senão essa curva pode voltar a aumentar. Mas sexta-feira o número de casos ativos eram mais de 11 mil, agora já são mais de 9 mil. Mesmo assim, é um número alto, mas houve uma redução da semana passada para cá. São 9.329 pessoas que estão infectadas neste momento em todo o Maranhão, segundo, claro, as testagens que são realizadas. 8.704 estão no isolamento domiciliar, 370 em leitos de enfermaria, isso tanto público quanto particular, e 255 pacientes, 255 pessoas infectadas pelo novo coronavírus estão internadas em leitos de UTI. Nas últimas 24 horas foram 87 novos casos aqui na Ilha de São Luís, isso
isso mostra que o vírus ainda circula e novos casos estão surgindo. 4 casos em Imperatriz, mesmo assim é um número muito baixo, mesmo assim as pessoas lá em Imperatriz, claro, precisam ainda seguir as recomendações. Nas demais regiões, 237 novos casos. Nas últimas 24 horas foram 25 mortes, a gente baixou a casa aí de 30, é um número ainda muito grande, são 25 vidas. Vale lembrar que não foram todas as vidas perdidas nessas últimas 24 horas, de domingo para segunda-feira, foram casos que já haviam sido registrados há dias, semanas atrás, que os testes confirmaram apenas agora, nas últimas 24 horas, uma pessoa só morreu nas últimas 24 horas que estava internada ou então no isolamento domiciliar. Claro, a gente lamenta, é uma vida, toda a vida é importante, mas dessas 25 mortes, apenas uma foi nas últimas 24 horas, as outras foram registradas em dias ou até semanas anteriores. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ericeira participando ao vivo aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Um abraço para a Ione Nascimento, está com a gente. A Iraneide Oliveira, Rayana Souza também, a Neilza Tavares e a Jade Alves está lá no Rio de Janeiro acompanhando a nossa programação aqui pelas nossas plataformas digitais. As agências da Caixa Econômica registraram longas filas no fim de semana aqui na capital. Dezenas de trabalhadores foram até a instituição bancária, alguns deles inclusive para buscar informações sobre o auxílio emergencial. Na porta dessa agência da Caixa, em um shopping da capital, a fila que se formou dava a volta. Dona Marinalva, que não conseguiu acessar o aplicativo, chegou cedo, mas não teve jeito. Precisou aguardar pelo atendimento. Bem cedo. Já está aqui na fila já tem quanto tempo, mais ou menos? Eu não sei te dizer, mas eu estou aqui desde as 7 horas da manhã. O Terço também procurou essa agência da Caixa para tentar solucionar o mesmo problema. A sua intenção é tentar resolver isso hoje ainda, né? Com certeza. Chegou cedo hoje aqui para tentar resolver? Bem cedo. Durante a entrevista coletiva, o presidente da Caixa informou que centenas de milhares de poupanças digitais no aplicativo Caixa Tem foram suspensas por suspeita de fraude. As poupanças são usadas pelo banco para depositar o auxílio de R$ 600 e o FGTS emergencial. No mês de junho, 66,5% dos domicílios no Maranhão receberam auxílio emergencial. Foi o estado brasileiro que mais recebeu o benefício. A Caixa informa que adotou novas medidas para o desbloqueio de contas como forma de evitar filas nas agências e, consequentemente, aglomerações. Para quem teve a conta bloqueada por inconsistência cadastral, esse problema poderá ser resolvido no próprio aplicativo Caixa Tem. No caso da conta que foi bloqueada por indícios de fraude, aí sim, o beneficiário terá que vir até uma agência da Caixa. Nós bloqueamos algumas contas utilizadas por esses bandidos e isso gera algum tipo de problema, sim. Mas não posso falar muito mais. Então, parte da questão do Caixa Tem vem por uma reação da Caixa Econômica Federal e da sociedade brasileira em relação a alguns bandidos que estão desviando o dinheiro da população mais carente. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Em Caxias, o Senai entregou mais respiradores recuperados. A ação nacional tem a participação de voluntários. Os 2 respiradores mecânicos que estavam com defeito e pertencem à Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, na região leste do estado, foram entregues totalmente recondicionados e prontos para uso. Restauração feita por técnicos do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão, em parceria com outros órgãos que integram o sistema FIEMA. A entrega foi feita pelo gerente do Senai, Centro de Educação Profissional e Tecnológica, Raimundo Franco Teixeira, Sebastião Júnior, ao prefeito de Caxias. Através da nossa unidade operacional em São Luís, Raimundo Franco Teixeira, nós estamos desenvolvendo esse trabalho de recuperação dos respiradores, de tal forma que a gente possa contribuir nesse momento tão difícil para a sociedade maranhense de todo o mundo. A iniciativa integra o projeto nacional do Senai, mais manutenção de respiradores. Uma rede voluntária em todo o Brasil que realiza a manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso. O objetivo é ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Os respiradores mecânicos são usados no tratamento de doentes que apresentam síndrome respiratória aguda grave da Covid-19. Cada um atende uma média de 10 pacientes. A gente buscou uma parceria com a FIEMA, que através do Senai nos deu um apoio fundamental
no sentido de estar recuperando esses equipamentos. Mas o processo de apoio ao combate à Covid-19 não para por aí. A unidade do Senai Caxias, por exemplo, trabalha na confecção de vários EPIs que estão sendo distribuídos na rede pública de saúde do município. Caxias ficou responsável, nesse primeiro momento, em produzir 5.000 máscaras e 500 máscaras de acetato, modelo Face Shields, para que a gente possa já doar para a rede pública, como já foi feito para o macro regional em relação às seguranças e para o macro regional de Coroatá. O governo federal criou um selo para contribuir com a retomada do turismo no país no pós-pandemia. A expectativa do setor é que o turismo regional seja o primeiro a se recuperar. Com a pandemia do coronavírus, os turistas de todo o país ficaram mais vulneráveis à própria doença e a outras também, e desaceleraram as viagens, causando grandes prejuízos. Então, o Ministério do Turismo apresentou um programa para socorrer as empresas que exercem essa atividade. Com o objetivo de reaquecer o setor fortemente afetado pela pandemia, o governo federal decidiu criar o selo Turismo Responsável. A pandemia do coronavírus ainda não foi totalmente embora, mas a boa notícia é que o setor do turismo está em plena recuperação. Isso é uma chancela que a gente, enquanto agência de viagem ou então hotel, resort, a gente vai adquirir gratuitamente através do site do Ministério do Turismo, certo? Mas para isso a gente vai ter que obedecer os protocolos específicos relacionados à higienização. E cada segmento do setor de turismo, o agenciamento de turismo, ele tem lá N protocolos a seguir para que a gente possa receber esse selo e ter essa chancela, que isso vai passar uma segurança maior para o consumidor. Nós sabemos que agora, depois da pandemia do Covid, as pessoas estão cada vez mais exigentes com segurança, com higiene, com empresas que busquem cumprir todas essas medidas sanitárias. Lembrando ainda que quem trabalha com prestação de serviço na área de turismo precisa fazer um cadastro. É o Cadastur, que deve ser feito a cada 2 anos e oferece uma série de benefícios. Todos que são cadastrados no Cadastro vão ter o seu nome citado lá no site do Ministério do Turismo, também no site Viagem Legal, que isso é muito importante. Nós sabemos que o setor de turismo foi um dos mais prejudicados, mais impactados negativamente em virtude dessa pandemia. Então, hoje, mais do que nunca, é muito importante que as empresas relacionadas à atividade turística tenham cada vez mais visibilidade. São 7 horas e mais 17 minutos, não perca a hora, 7h17. Confira agora o nosso giro de notícias. A vacinação contra o sarampo em terminais da Integração de São Luís terá prosseguimento com postos volantes nos terminais da Integração, com ações que começam amanhã e vão até o dia 3 de agosto. Uma novidade será a ampliação da cobertura com a inclusão do terminal do Distrito Industrial, que passa a integrar a lista ao lado dos terminais da Coab, Praia Grande, Coama e São Cristóvão, que receberão novamente equipes de vacinadores. A Fiocruz lançou um manual sobre biossegurança para a reabertura de escolas no contexto da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Com linguagem acessível, o manual traz orientações para a retomada das aulas em segurança, além de informações sobre questões sanitárias e formas de transmissão da doença. O manual destaca ainda a necessidade de implementar boas práticas de biossegurança que contribuam para promover a saúde e prevenir a doença nas escolas. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União uma portaria que estende o prazo para o saque do benefício do Bolsa Família enquanto durar o estado de calamidade pública. A regra anterior determinava a restituição dos benefícios que não fossem sacados dentro do prazo de 3 meses. De acordo com a portaria, a medida visa evitar a aglomeração de pessoas durante o saque do benefício. A prorrogação incidirá em todas as parcelas do Bolsa Família pagas que ainda estejam válidas, segundo o calendário de pagamentos e o calendário operacional do programa. No próximo bloco, o Silvão Alves faz um balanço da área de segurança no fim de semana. E mais, começam hoje no estado as consultas públicas do orçamento participativo. A gente vai entender esse processo já já. Depois do intervalo, são 7 horas e mais 19 minutos em todo o Maranhão. Sete horas e 22 minutos de volta. Bom dia, Maranhão. Alô, pessoal que acompanha a nossa programação nas plataformas digitais. Você vai deixando aqui o seu recado. Onde é que você está? Aqui na capital, no interior do estado? Qual a cidade que você acompanha o nosso programa?
Paulo Ricardo está aqui em Matões, a Alessandra está em Jundiaí, São Paulo, o Rodolfo Guimarães está em Coroatá, Matheus Mendes com a gente também e a Joelma Costa está com a gente em Brasília, do Distrito Federal, acompanhando o Bom Dia aqui pelo nosso Facebook. Vamos ver como é que está o trânsito agora na capital, gente? Vamos ver como é que essa segunda-feira começou em relação ao trânsito. A gente começa com a Avenida Guajajaras, é o primeiro ponto aí, o trânsito já intenso nesse horário na Avenida Guajajaras, um dos principais corredores aí da nossa capital, uma das principais avenidas aqui de São Luís, e a gente observa no detalhe aí o fluxo já é um volume maior nesse momento, mas tranquilo, né? Não há lentidão no trânsito, é a informação que a produção nos passa e nem registro de acidentes ainda nesse ponto. Ainda bem, a gente espera que durante o dia todo seja assim, né? Com tranquilidade e muita paz no trânsito. O segundo ponto é a área de Itaquibacanga, a gente tem à direita a pista que segue no sentido Bacanga, a pista da esquerda é o pessoal que vem voltando aí, a Avenida dos Portugueses, é o braço da BR-135, a área Itaquibacanga, e a gente vê o trânsito nesse momento, principalmente na pista da esquerda, mais tranquilo, mais normal, né, para esse horário, trânsito normal para esse horário ali na área Itaquibacanga, mas sem nenhuma interrupção, não há interrupção nenhuma, inclusive ali na área Itaquibacanga, próximo à Universidade Federal do Maranhão, as aulas vão voltar agora em setembro aos poucos, e aí você já tem um outro ponto da cidade, que é a Avenida Carlos Cunha, na Ponte Bandeira Tribuzzi, a gente tem aí a pista da direita, sentido centro, a pista da esquerda no sentido Jaracati, trânsito também tranquilo, não há nenhum acidente registrado nesse momento, nesse ponto da cidade, o trânsito vai fluindo normalmente na ponte do Jaracati, portanto, essa é a informação que nós temos. Agora, para fechar, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, sempre com trânsito intenso aí. Essa avenida é uma das maiores aqui da nossa capital maranhense, mas sem registro de acidente também. Nesse ponto, estamos aí com imagens ao vivo colocadas no chamado antigo Roque Santeiro, aí próximo ao bairro do Bequimão. Bom dia para você que está indo para o trabalho, você que está saindo de casa agora, vai para uma consulta, você que precisa sair realmente de casa nessa manhã. A gente deseja uma ótima segunda-feira, uma boa semana para você. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Em Imperatriz, o registro de violência contra a mulher sofreu redução nesse período de pandemia, mas a gente vai entender os motivos vendo a reportagem. De acordo com a Delegacia da Mulher de Imperatriz, as denúncias de violência doméstica diminuíram neste período de pandemia. A delegada titular da pasta aponta possíveis fatores. Isso significa para a gente que essa mulher está tendo algum tipo de dificuldade para levar essa denúncia ao sistema. Entre elas, a principal, está dentro de casa com esse agressor, isolada dos familiares, dos amigos. Muitas vezes esse agressor toma o celular dela, né? Então retém uma forma que ela teria de externar essa situação para o mundo exterior. Quando a mulher consegue uma medida protetiva de urgência, a Polícia Militar, por meio da patrulha Maria da Penha, passa a monitorar a vítima para evitar o descumprimento da lei. A Delegacia da Mulher de Imperatriz está aberta para o registro de ocorrência, inclusive nesse período de isolamento social, no horário de 8 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nos horários noturnos, feriados e fim de semana, o atendimento é feito no plantão central da Polícia Civil. As denúncias também podem ser feitas pela internet no site delegaciaonline.ssp.ma.gov.br. A delegada reforça a importância da denúncia dos agressores. Então não deixem de denunciar, fica sempre o alerta, denuncie, não seja vítima de violência doméstica. Comigo aqui, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, já temos um mês aí do desaparecimento dos pescadores, não é? E até agora, que informação você tem? Olha, as buscas foram suspensas porque não havia, inclusive, condições técnicas de que o helicóptero, os equipamentos do Corpo de Bombeiros que estavam sendo utilizados continuassem sobrevoando em toda a região. Então, o que ficou definido? Que quando houver qualquer pista, qualquer indício, as buscas retornam a ser feitas pelo CTA e pelo Corpo de Bombeiros. Por enquanto, a família está contando com recursos próprios de doações para pedir a um pescador ou outro para fazer buscas ali naquela região.
adiante. Exatamente um mês, o André, o Lucas e o Gugu Maranhão, eles zarparam lá do Porto do Braga, lá do município de Raposa. Era uma pescaria que deveria durar em torno de 3 a 4 dias, né, lá nas proximidades do Farol de Santana, e simplesmente desapareceram. O estranho de tudo isso, Adalberto, é que foram encontrados poucos vestígios, ou seja, da embarcação quase nada, né? Alguns utensílios que estavam no barco foram encontrados à deriva, né? Mas mochilas, roupas, vestes desses pescadores, o que, segundo os pescadores experientes, seria normal, não apareceram, não foram encontrados, o que é estranho. Também o fato do desaparecimento deles ter sido notado ainda por pescadores de São José de Ribamar, informado a colônia de pescadores de Raposa, e a colônia não tomou nenhuma medida para avisar nem a família e nem as autoridades, quando parece que havia um tempo ainda de se saber o que pode ter acontecido com esses pescadores. Difícil entender, né? Silvão, houve um resgate de um bebê no município de Riachão? Exato. Os policiais, são 2 policiais militares que são lotados lá no 14º Batalhão, lá de Imperatriz, o Cleiton e o Eduardo, eles estavam em ronda, iam passando para Riachão, lá para o Poço Azul, que é um local bastante frequentado durante o final de semana, e aí observaram que um veículo havia descido, né, da estrada e caiu justamente no rio. A senhora que estava dirigindo, ela conseguiu sair do carro, sair do veículo, mas, no entanto, um bebê, né, de 3 anos de idade e um garoto, um adolescente de 17 anos, não conseguiram sair. E aí os policiais, aí que está o ato de bravura dos policiais, porque eles sem um equipamento, eles tiraram a criança e tiraram o adolescente no mergulho. Você vê que é uma água turva, né? Pela imagem ali da foto dá para ver, né? Só indício do carro no fundo do rio. Tem ainda as paredes de pedra que ficam bem próximas, que dificultam o resgate, e assim mesmo eles, com toda essa dificuldade, conseguiram mergulhar, tiraram o adolescente e depois tiraram o bebê, que já estava desacordado. A criancinha estava presa, Alberto, no carrinho, na cadeirinha de bebê, né? E aí eles reanimaram essa criança, a criança retornou para a felicidade da família. Essa família era de Marabá, estava em trânsito pelo Maranhão, e eles conseguiram salvar o adolescente e também a criança. Ato digno, né, de um elogio, né, de uma promoção por bravura para esses 2 policiais lá de Imperatriz. Verdade, parabéns aos policiais. Obrigado, Silvão. Com certeza. Bom dia, boa semana, Adalberto. 7h29, 7h29. Com o tema Sua Vontade Muda Tudo, vai ser lançada hoje mais uma edição do Orçamento Participativo, que esse ano, devido à pandemia do novo coronavírus, terá suas propostas escolhidas totalmente de forma online. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. Secretário, bom dia. Roberto, bom dia. Prazer, uma alegria grande estar falando com você. Secretário, essas discussões, essas propostas que chegam agora, quer dizer, elas não surgiram recentemente, têm sua origem aí na discussão do PPA, do Plano Plurianual, que foi discutido no ano passado, é isso? Exatamente. O ano passado nós realizamos audiências públicas em 35 regiões do estado para discutir o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele vale de 2020 a 2023 e ele orienta todas as ações orçamentárias do governo do estado. E a cada ano nós fazemos uma consulta pública para que a população possa definir a prioridade do ano seguinte, as prioridades de execução do PPA. E assim, esse ano, por conta da pandemia, nós iremos fazer todas as consultas, que serão chamadas de escutas territoriais, de forma online, para garantir a ampla participação da população e garantir a continuidade do programa Orçamento Participativo. Aqui no estado, as pessoas, secretário, estão acostumadas com aquele ritmo, aquele trâmite, o processo relacionado à participação delas, no caso de uma audiência pública presencial, né? Houve esse cuidado de, nesse passo a passo, informar as pessoas como elas devem proceder e que isso seja muito semelhante à participação presencial? De fato, Adalberto, as pessoas estavam acostumadas já, porque nós estamos realizando já essas audiências públicas desde 2005, do primeiro ano do mandato do governador Flávio Dino. Porque uma das decisões do governador é que o governo precisa efetivamente, para exercer com eficácia as suas atribuições, ouvir a população. E nós vínhamos ampliando, inclusive, a participação das pessoas. Nós ampliamos no último ano o número de audiências públicas. Para garantir esse ano ampla participação, nós temos realizado diversas reuniões com organizações representativas da sociedade civil e com organizações de Estado, de governo. Por exemplo, nós reunimos semana passada com a FETAEMA, com a nova diretoria da FETAEMA,
cuja presidenta agora é a Ângela. E nós discutimos com a FETAEMA a participação, o apoio da FETAEMA na mobilização, e não somente na mobilização. Como é que os sindicatos rurais podem, sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais, poderiam ou podem facilitar o acesso das pessoas à internet e, desse modo, à consulta pública. Do mesmo modo, nós temos realizado reunião com todos os órgãos de governo, com outros setores da sociedade maranhense, para que se possa efetivamente garantir a participação do máximo de pessoas de cada região. Secretário, o senhor falou aí o aspecto quantitativo, né? Ampliação, maior número de pessoas participando, que é importante, é fundamental. Mas do ponto de vista da qualidade dos debates, das propostas apresentadas, dessa análise e da aplicabilidade, digamos assim, do orçamento, em consonância com esse desejo da sociedade. Temos avançado nessa direção? Não avançado, Roberto, porque uma sabedoria da população, tanto da sociedade civil, como representantes de governos municipais, lideranças das regiões, que é de identificar aquilo que é fundamental. Nós temos observado uma continuidade de temas reivindicados pela população, que se refere às áreas de saúde, educação, saneamento básico, agricultura familiar, e esses temas todos, eles são temas que vêm sendo atendidos pelo governo e ampliados pelo governo. Então, como exemplo, na área de educação, o programa Escola Digna, que tem ampliado, regionalizado e qualificado o serviço de educação no Estado, seja pela oferta de escolas em tempo integral, escolas técnicas e recuperação das escolas e a oferta de escolas para populações tradicionais como a população indígena. Ao mesmo tempo, eu cito também todo o esforço que foi feito nos últimos anos de ampliação da área da rede de saúde e, mais ainda, de regionalização da média complexidade. E mesmo esse esforço continua no período de pandemia, e hoje o Maranhão conta com a maior rede de saúde da sua história. Esse é um aspecto importante do orçamento participativo, que é a preocupação da população de encontrar soluções que atendam a todos, não apenas o seu município. Esse ano, quando as pessoas acessarem a plataforma participama.gov.br, ela vai se identificar e ela vai ser encaminhada para uma página que é da sua região. E lá nessa página dessa região, ela vai encontrar todo o material audiovisual, dando um diagnóstico da região, apresentando os principais problemas no que se refere aos temas do PPA já escolhidos no ano passado, e elas terão a opção de escolher entre 3 propostas, uma que ela considera mais importante para a sua região. A plataforma vai contar com todos os elementos audiovisuais, vai ter a garantia da acessibilidade para facilitar a participação de todas as pessoas. Secretário, que dados o senhor tem sobre em relação ao investimento feito pelo Estado a partir dessas propostas aí, que são uma demanda da população, e também a participação efetiva dos maranhenses nesse processo, em números? Adalberto, eu sou muito entusiasta do orçamento participativo, eu diria por 2 aspectos. Um aspecto é do ponto de vista legal, nós estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. A segunda é um aspecto político, que não tem democracia sem povo. E a terceira é um aspecto constitucional. A nossa Constituição define como políticas públicas que é aquela que tem participação popular e controle social. Então, o orçamento participativo é uma forma de garantir a participação e o controle social da população. Somente naquelas obras executadas do orçamento e serviços prestados pelo orçamento participativo, o governo do Estado já investiu mais de 700 milhões de reais. Nós estamos considerando aqui a obra já entregue, sem contar aquelas que estão ainda para serem entregues. Mas se nós considerarmos o PPA participativo, o volume de entregas é muito superior, porque o governo do Estado tem levado em consideração, para efeito de definições estratégicas, exatamente essas consultas, não somente aquilo que se refere às escutas a cada ano, mas o conjunto do esforço que está representado pelo PPA. E no último ano, nós contamos com uma participação de 60 mil pessoas, com 35 audiências públicas, com ampla participação de estudantes, gestores municipais, gestores estaduais, organizações da sociedade civil. Nós queremos manter o mesmo ritmo e ampliar essa participação. Embora numa situação adversa, que nós estamos vivendo uma situação de pandemia, de crise econômica e crise política, mas nesse momento nós temos que ter a responsabilidade de preservar a saúde das pessoas, preservar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo garantir que as pessoas possam
efetivamente participar das decisões de Estado, de governo. Secretário, gostaria de agradecer a entrevista e que o senhor reforçasse o endereço para as pessoas participarem a partir dessa segunda-feira desse orçamento participativo. Eu queria convidar todas as pessoas que estão aqui assistindo a TV Difusora para participar daqui a pouco, às 10 horas, do lançamento do Orçamento Participativo 2020. Você poderá acompanhar esse lançamento pelas redes do governo, pela Rádio Timbira. Vão participar desse lançamento o vice-governador, a secretária de Planejamento, Cíntia, o secretário de Comunicação, Rodrigo Lago, e representantes da sociedade civil, no caso, o representante da União pela Moradia. É importante esse esforço de mobilização, porque se trata de definir aquelas prioridades, os investimentos que vão impactar as nossas vidas. E eu gostaria de fazer um apelo também, Adalberto. Nós estamos no momento de pandemia, ao mesmo tempo que nós estamos tomando esses cuidados para proteger a saúde e a vida das pessoas, é importante que cada um de nós cuide de si, cuide de outro, para que todos nós possamos nos proteger. Então, use máscara, garanta a distância social e higienize permanentemente as mãos com água e sabão ou com álcool e gel. Todas as vidas importam, todos os direitos importam, e o fundamental nesse momento é proteger a vida de cada um, de cada pessoa, sobretudo dos mais velhos. Obrigado, secretário, pela entrevista. Secretário Francisco Gonçalves participou conosco ao vivo aqui do Bom Dia Maranhão. Lembrando que o endereço é www.participa.ma.gov.br. Você vai lá e clica no banner de votação OP 2020, portanto, esse é o endereço aqui para participação. São 7 horas e mais 38 minutos, 7h38. Termina nessa semana o prazo para vacinação contra a febre aftosa. A vacina foi prorrogada aqui no estado e os produtores, claro, precisam ficar atentos. O senhor Ribamar Torres sabe da importância da vacinação contra a aftosa. O criador não deixou para a última hora, já imunizou toda a sua criação. Atendendo o calendário, né, que é muito importante, a gente fazer a prevenção contra essa zoonose, porque é muito importante para a economia do estado e do nosso país, né? O produtor que ainda não vacinou seu rebanho de bovino e bubalino contra a aftosa deve correr. É que o prazo prorrogado pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, termina nesta sexta-feira, dia 31 de julho. A dose administrada em cada animal deve ser de 2 ml. O objetivo da prorrogação é que o Estado possa alcançar o índice de cobertura vacinal dos anos anteriores, que foi de 90%, o que garante ao Maranhão o status de zona livre da aftosa. A estimativa é de vacinar mais de 8 milhões de bovinos e bubalinos em todo o território maranhense. Os produtores devem imunizar o rebanho de todas as idades. Devem ficar atentos também à data de comprovação, mantida para 31 de agosto. Vale lembrar que o criador ainda tem também a opção de fazer a comprovação online e ele encontra todas as informações no site da AGED e lá está tudo disponibilizado. Ele vai saber o passo a passo de como fazer e como proceder. Caso não tenha acesso, ele pode vir aqui com a sua nota fiscal e fazer a comprovação presencial. Este veterinário explica a importância de manter os animais imunizados. E ela causa grandes prejuízos à pecuária, não só nacional como a mundial, porque ela não tem um tratamento específico. Tem a vacina, mas não tem um tratamento. Ou seja, o prejuízo é decorrente ao sacrifício sanitário, ao abate sanitário desses animais contaminados. Olha, na semana que se comemora o Dia do Agricultor, uma homenagem de uma cervejaria reuniu agricultores que cultivam mandioca, matéria-prima para a fabricação da primeira cerveja 100% maranhense. Vamos ver na reportagem de Nice Ribeiro. Olhar curioso e atento para o processo de produção que envolve diretamente o seu Chaguinha. Há anos ele planta mandioca e há pouco mais de passou a fazer isso em larga escala para a produção de cerveja. Antes da produção da Ambev, eu já trabalhava com mandioca. Só que como não tinha uma pessoa para comprar toda a produção, a gente não tinha preço certo para vender. Uma hora era um preço, outra hora era outro. Quando a Ambev começou a comprar, para você ter uma ideia, o preço da mandioca era 15 centavos o quilo. E a Ambev começou a comprar da gente a 50 centavos. Então deu uma super melhorada. Ele é da região de Magalhães de Almeida, onde tem uma das maiores produções de mandioca. Principal matéria-prima para a cerveja Magnífica. O produto é 100% maranhense. O diferencial da Magnífica é a mandioca. É justamente essa fonte de amido que traz essa leveza e essa refrescância para a cerveja Magnífica.
2 dos agricultores que cultivam a mandioca participaram de uma visita na empresa e acompanharam o processo de produção. Eles degustaram e viram de perto para onde vai o produto que eles fornecem. Começa desde o plantio, né, durante todo o processo da agricultura, né, da mandioca. Então a gente tem o acompanhamento do nosso agrônomo, que dá todo o suporte técnico, orientação e obviamente depois com a compra dessa mandioca que é processada em fécula, que é utilizado como matéria-prima da nossa grande cerveja, que é a Magnífica. Atualmente, boa parte do cultivo da mandioca no Maranhão está voltado para a produção da cerveja. Mais de 5.000 famílias que estão presentes em maior quantidade em 5 regiões aqui do estado estão envolvidas nesse processo. Regiões como Baixo Parnaíba, Mearim, Sertão e Baixada Maranhense. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Maranhão, o processo de produção da cerveja gera milhões em movimentação para os pequenos produtores e coloca o estado numa posição de desenvolvimento para esse setor. E o impacto é muito positivo, porque imagina só, 9.000 toneladas ano passado, gerando aí uma receita, algo em torno de quase 5 milhões de reais para esses agricultores. Até então um produto que é praticamente universal no Maranhão e que vinha ao longo do tempo tendo muita dificuldade. Então, após esse investimento firme e essa parceria que hoje é um sucesso, é que a gente já vê os resultados como produto de excelência e valorizando aquelas pessoas que mais precisam. No próximo bloco você vai ver os gols que definiram os semifinalistas da Copa do Nordeste. E mais, John Coutrin vem aí, os bastidores da política. Nós voltamos já, são 7 horas e 43 minutos agora. 7 horas e 46 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão. A pergunta é, será que vai chover, gente? Em São Luís, hoje, tempo parcialmente nublado. Possibilidade, sim, de chuva, mas uma chuva isolada. A mínima é 26, a máxima é 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, mínima de 21, agora a máxima lá em cima, 35 graus, é muito quente. Em Caxias, parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada também, mínima de 23, máxima de 33 graus. A parceria com a Labibete, mais 3 cidades aqui no nosso mapa, a gente mostra para você. O núcleo geoambiental da UEMA é o Nugel, mais 3 cidades a gente mostra para você agora aqui no nosso mapa. Vamos lá? Com Bacabal, Itapecuru-Mirim e Barra do Corda. Bacabal com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em Itapecuru-Mirim, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 24, máxima de 32. Região Sul agora, Balsas com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 35 graus. É muito calor, gente. No Maranhão todo, praticamente nessa época do ano, é assim. Vamos em frente com o nosso Bom Dia, agora para falar de política. John Coutrin está comigo aqui nessa segunda-feira, tempo quente também na política, John. Nos bastidores aí, movimentação intensa já de olho nas eleições. É isso, Adalberto, boa semana a todos. Por exemplo, em Paços do Lumiar, aqui na região da Grande Ilha, o prefeito Domingos Dutra surpreendeu a todos quando enviou aí um comunicado, né, uma carta, onde ele solicita informações acerca da convenção do PCdoB, que é seu partido, a data, o horário, o dia da convenção municipal. E logo a seguir ele diz que pretende concorrer ao cargo novamente de prefeito, ou seja, concorrer à reeleição. É claro que isso pega todo de surpresa, porque o Domingos Dutra, prefeito licenciado em Paços do Lumiar, está aí sumido do cenário político desde que ele sofreu aquele AVC, Adalberto. Todo mundo sabe, conhece a situação do Domingos Dutra, sofreu AVC, passou um tempo afastado da prefeitura de Paços. Depois tentou reassumir com a esposa dele e não foi possível porque a justiça determinou que ele realizasse alguns exames, algumas perícias, ele não foi, né? Então, diante da inaptidão do prefeito, continua a Paula Azevedo no comando do município. Bom, isso aí, claro, tumultua o processo, Adalberto, porque, primeiro, tanto o Domingos Dutra quanto a Paula Azevedo são do mesmo partido, o PCdoB. Aliás, meu partido não, o Dutra é do PCdoB e o PCdoB já havia declarado apoio para a Paula, né? Então, há esse namoro aí, isso tumultua de certa forma, porque a Paula aí já conta com o PCdoB e será candidata no cargo.
Então não se sabe como vai se realizar isso, como vai se fazer. Outro detalhe importante, saber se essa carta realmente foi enviada pelo Domingos. Tem a identidade dele, né, tem a assinatura dele, mas a gente lembra do Alberto, quando ele assumiu a prefeitura logo depois do AVC, muita gente falava que ele não sabia nem onde estava, né, quando assumiu a prefeitura, diante do quadro dele, que não era muito bom, não fez as perícias, os exames determinados pela Justiça, não assumiu a prefeitura, ou seja, então se ele tivesse bem de saúde, já era para ele estar no cargo de prefeito, reassumindo o comando de Paços do Lumiar, e hoje concorreria no cargo à reeleição. Então, causa estranheza realmente. Paira uma série de dúvidas aí em relação ao estado de saúde do prefeito Domingos Dutra, e isso aí também, né, que essa carta aí que ele disse que vai ser candidato à reeleição, ninguém sabe, ele não se pronunciou, não falou nada, apenas enviou essa carta para o diretório municipal, para a presidente do diretório municipal de Paços. John, o anúncio do apoio do PSL ao Neto Evangelista deve ser confirmado essa semana? Isso, o PSL, até quarta-feira, Adalberto, até quarta-feira se bate o martelo lá na direção nacional do PSL em Brasília. O Chico Carvalho, vereador e presidente estadual do partido, deve viajar hoje ainda para Brasília para definir essa pauta, né? definir essa questão. O PSL praticamente fechado com democratas, com a candidatura do Neto Evangelista aqui em São Luís, mas faltam alguns ajustes. O Chico, por exemplo, ele quer pelo menos a vaga de vice na chapa do Neto. Mas nós sabemos que, além do Democratas, o PDT e provavelmente o PTB já fazem parte dessa coligação. Então isso deve ser definido um pouco mais na frente, mas o Chico vai defender lá na direção nacional, vai pleitear que já se costure logo isso, de o PSL indicar o nome a vice do Neto. Então até quarta-feira se decide isso, em relação ao PSL aqui na capital maranhense, com certeza, se o PSL apoiar o Neto e a possibilidade do MDB também apoiar o Neto Evangelista, ele será o candidato com maior tempo de televisão, ou seja, 30% do total do tempo de televisão seria aí do Neto Evangelista com 13 candidatos. Então, seria um reforço importante para o Neto ele ganhar o apoio do PSL, mas essa semana se define, Adalberto. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política. Vamos mudar de assunto? Vira a chave aí, a gente sai da política, agora a gente vai falar de esporte. Vamos falar de Copa do Nordeste, gente, porque Fortaleza e Ceará vão se enfrentar em uma das semifinais da Copa. A difusora transmitiu a partida que colocou o Ceará na próxima fase da competição. No primeiro tempo, o Ceará perdeu 2 atacantes por contusão, mas ainda na primeira etapa, a bola bateu no braço do lateral Thiago Carleto e o juiz marcou o pênalti. Vina bateu e fez o gol que colocou o Ceará na semifinal do Nordestão. No mesmo horário, o Fortaleza ficou no 0-0 no tempo normal com o Sport, mas nos pênaltis levou a melhor em cima dos pernambucanos, vencendo por 4-1. Vitória que só veio nos pênaltis, né, gente? O pessoal esperava em tempo normal a vitória em cima do Sport, mas o jogo foi duro, foi equilibrado lá. E no caso lá do jogo do Ceará, com o gol que você viu aí de pênalti, você não chegou a ver o pênalti, mas viu o gol, o artilheiro Vina passa a ser o artilheiro isolado da Copa do Nordeste com 5 gols. O pênalti aconteceu, o árbitro marcou de forma acertada e olha, centenas de pessoas, muita gente mesmo participando pelo WhatsApp do Fala Torcedor aqui na TV Difusora, viu? E a gente só agradece. A outra semifinal terá um estreante nessa fase e um time já acostumado ali em levantar a orelhuda. Depois de ficar no 0-0 no tempo normal, o Confiança venceu nos pênaltis o Santa Cruz por 4-2. É a primeira vez que a equipe sergipana vai para uma semifinal do Nordestão. O time vai enfrentar o Bahia, que levou a melhor em cima do Botafogo da Paraíba. O time da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo com esse gol de Ronaldo. Os baianos ampliaram no início da segunda etapa com Rodriguinho. A equipe paraibana diminuiu em seguida com Rodrigo Andrade. Rodrigão ainda marcou o terceiro para a equipe do Bahia. A arbitragem anulou um gol do alvinegro paraibano em jogada no mínimo bem duvidosa, hein? E validou um gol irregular do tricolor baiano, portanto um jogo com muita polêmica, esse jogo aí que deu a classificação à equipe do Bahia, mas claro, assim, tecnicamente o Bahia é superior, sim, tá voando baixo a equipe do Bahia, está se dando bem na Copa do Nordeste, é um dos favoritos ao título, inclusive, desse ano, não é?
Vamos ver agora como é que vão ser os confrontos da fase semifinal? Vem comigo para acompanhar. Olha só como é que ficaram os confrontos, gente. O time do Confiança enfrenta o Bahia no Pituaçu, 19h30, na quarta-feira. Amanhã, terça, tem Fortaleza e Ceará, 21h30, com transmissão da TV Difusora. Você não pode perder. A chegada da pandemia também afastou por um tempo netos e os avós. Mas agora que a rotina vai aí, voltando aos poucos, esse encontro de amor, pessoalmente, vai sendo retomado. Mas o afeto, que muitas vezes não tem explicação, nunca esteve de quarentena, não é? Veja na reportagem de Nice Ribeiro e Antônio César. Uma rotina que o Benjamin e o Luiz Gustavo estavam com saudades. Eu gosto de brincar. Eles brincam comigo. Durante mais de 2 meses, o Benjamin e o Luiz Gustavo tiveram que ficar distantes devido à pandemia. Agora, com a reaproximação com a avó, toda a atividade de casa acaba virando uma brincadeira. É só alegria. São muito sapeca. É só alegria. Eles querem fazer parte assim de tudo. Tudo que a gente vai fazer, eles querem participar. Comigo, então, assim, tudo que eu vou fazer, mexer nas plantas, cuidar dos bichinhos que a gente tem ali, uns pássaros, coelho, eles estão juntos. A Maria é a avó dos gêmeos e do Nathaniel. O mais velho, que tem 16 anos, mora com ela desde pequeno. Preserva hábitos importantes dessa relação de neto e avós. Eu acordo, eu tomo café, aí eu almoço com eles, faço o que eles mandam eu faço, aí de noite eu janto com eles. E sabe aquela história de que os avós fazem pelos netos o que não fizeram pelos filhos? Que na criação deles tudo pode, né? E na nossa, e na minha principalmente, era assim, tudo bem regrado, tudo bem rígido, tinha uma hora de acordar, tinha hora de dormir, né? Era tudo assim bem, e hoje é tudo à vontade. Faz. Mesmo a gente estando cansado, eu chego cansado do plantão, assim, mas assim, eles pedem, a gente vai, e assim, é todo mundo ajudando aqui, todo mundo faz por eles, então é muito bom, é um amor assim, ilimitável mesmo. Difícil mesmo explicar essa relação. O distanciamento por conta da pandemia não foi capaz de mudar isso. Talvez a forma de demonstrar, já que muitos vovôs e vovós ainda permanecem distantes. É o caso do seu Luiz, que está internado tratando um câncer. A ausência física dele deixou o domingo, Dia dos Avós, bem menos especial. Saudade também, amém. Amém. Quer dizer assim? Amo vocês. Amo vocês. Eu amo você. Eu também amo você. Também. Beijão. Tchau. A pandemia ressignificou muitos abraços e tornou ainda mais importante cada encontro como esse. Fez o Dia dos Avós ter ainda mais sentido. É uma família toda muito unida que a gente é. E eles fazem assim a alegria da casa mesmo, eles completam mesmo, é para todo mundo. Quando eles não estão aqui, a gente fica naquela angústia, né, para ele chegar, e quando ele chega, a alegria chega junto. Então é tudo de bom, é um amor assim incomparável, né? Muito legal. Boa recuperação aí para o vovô mostrado na reportagem. Parabéns aos avós aí pelo dia, né? Fica aqui o registro a todos que acompanham o nosso Bom Dia Maranhão. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra a partir das 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2. Faço o convite para começar o dia com a gente com muita informação. Vê aí o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.